Nós vamos estar dando continuidade à palavra do Senhor, né? Vocês lembram onde nós paramos? Vamos lá, vamos ver se o pessoal lembra. Do domingo passado para esse. A gente pegou em 2 Coríntios, capítulo 6. Do versículo 3 até o 13. Então foi do 3 até o 13 que nós pegamos na semana passada, né? E nós falamos na semana passada. E hoje nós vamos estar dando continuidade à palavra do Senhor em 2 Coríntios 6, 14, e vamos até o versículo 1 do capítulo 7. Ou seja, nós vamos ler do 14 ao 18, depois o 7, versículo 1. Combinado? Então nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus e nós vamos ler daquela forma. Eu vou ler um versículo e vocês leem o outro. E assim sucessivamente. Versão NVI, vamos lá. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre justiça e material? Que há em comum entre crente e descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templos do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Portanto, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, uma vez que temos essas promessas, glorifiquemos-nos de tudo pelo amor no Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Pronto, né? Então fomos até o 7, versículo 1. Vamos ler novamente? Para ficar mais claro? Obrigado, irmã Valéria. Aleluia. Vamos lá, do versículo 14 em diante, mais uma vez, vamos lá. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que a harmonia entre o Cristo e Israel, que há em comum entre o crente e os descrentes. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templos do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Portanto, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo pelo caminho do corpo do Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amém. Então, vocês viram que nós fomos até o capítulo 7, no versículo 1, certo? Por que acontece isso? Porque nós sabemos que quando a Bíblia foi escrita, né, e foi inspirada por Deus, não tinha essa divisão de capítulos e versículos. Isso tudo foi um sistema criado pós, né, para facilitar com que a gente consiga encontrar, né, os textos e saber melhor o que está sendo falado. Mas isso não foi inspirado por Deus. O que foi inspirado por Deus foi a inscrição, né, da Bíblia. Essa divisão, ela não foi inspirada. Ela foi para facilitar, mas não foi inspirada por Deus. Então há erros, né, como houve nesse versículo. Esse versículo 1
7:1, capítulo 7, versículo 1, ele termina o que estava sendo falado no capítulo anterior, nos versículos anteriores. Então ali é uma conclusão. E a partir do versículo 2, ele começa a outro assunto, dá continuidade a outro assunto. E por isso que, né, a gente pode olhar e ver que às vezes tem um título na Bíblia e às vezes o assunto não terminou ali. Ele colocou um título, mas o assunto não terminou ali. Ou está vindo falando do mesmo assunto anterior, mas ele foi lá e colocou um título. Então há erros nessa divisão, entendeu? Só para poder a gente se situar por que eu fui até o versículo 1 do capítulo 7. Certo? Então vamos dar continuidade à introdução. Nós sabemos que 2 Coríntios é como se fosse a quarta carta, né? Porque quando nós lemos a primeira, ele faz referência a uma outra carta que nós não temos, não foi preservada para nós. E quando a gente lê a 2 Coríntios, ele também faz referência a uma outra carta. Então seria a quarta carta, certo? Nós lembramos disso? Falamos sobre isso? Então, nós sabemos que em 2 Coríntios, qual é o assunto principal de Paulo? Vamos ver se vocês lembram. O que Paulo está fazendo desde o capítulo 1 até agora o capítulo 6? O que ele está fazendo? Não lembra, né? Então, lembra que tinham os falsos mestres? Ele estava fazendo defesa do ministério dele porque os falsos mestres estavam acusando ele e pregando contra aquilo que Paulo estava pregando. E falando que Paulo não era um servo do Senhor. Ele não era um ministro do Senhor. E Paulo vinha fazendo a defesa do seu ministério e mostrando por que ele era, sim, um ministro de Cristo. Enquanto os falsos profetas estavam dizendo, olha aí, olha o que Paulo passa, olha o sofrimento que Paulo tem. Se ele fosse homem de Deus mesmo, não estaria passando por isso. E nós vimos que Paulo faz a defesa do seu ministério, né, nesses capítulos anteriores de 2 Coríntios. Ou seja, esses versículos que nós acabamos de ler, ele não surge de uma forma isolada. Paulo estava vindo fazendo defesa do seu ministério, né? Então ele não muda de assunto. Ele é o mesmo assunto. Paulo diz que tudo que vem tratado desde o início dessa carta era sobre a igreja de Corinto, que estava vivendo uma crise séria. Aí falamos, o que ele vinha falando? Dos falsos mestres que haviam se infiltrado na igreja. Se nós formos trazer para os dias de hoje, quantas vezes eu mesmo já passei por isso em outras igrejas, em que você vê que às vezes o ministro está ministrando algo e por trás tem outras pessoas querendo ministrar outras coisas bem diferentes daquilo que está sendo pregado. Entendeu? Então acontece muito isso. Então eles estavam questionando a autoridade de Paulo, promovendo um evangelho misturado. Ou seja, meias verdades. Tinha uma parte da pregação que era o evangelho, mas de outra parte não. Misturava com as coisas do mundo, com as coisas que não são de Deus. Um evangelho que não exigia ruptura com o pecado, nem separação do erro. No comentário do Matthew Henry, ele observa que o maior perigo para a igreja não é a perseguição externa, mas a corrupção interna. Ou seja, o maior perigo não é que a gente sofre perseguição do ímpio, ou daquele que não crê, mas sim quando a gente sofre perseguição daqueles que estão dentro da igreja, se dizem cristãos, mas são perseguidores. É isso que ele está querendo dizer. Quando a verdade começa a ser diluída, ele se utiliza da palavra do Senhor, mas ali ele introduz algo que não é referente à palavra do Senhor. Pega um versículo da Bíblia, faz a aplicação e depois aplica várias coisas mundanas ali. Um evangelho misturado. Vemos ou não vemos isso por aí? Muito, né? Paulo escreve
para proteger a igreja dessa mistura. O tema aqui não é isolamento social. Irmão, o que nós devemos pensar? Não é para a gente se afastar do mundo. Não é para a gente deixar de ter amigos que é do mundo. Não é nada disso que Paulo está falando. Entendeu? Se fosse assim, a gente ia ter que sair do mundo. Né? Então a gente não ia trabalhar mais, não ia estudar mais, não ia fazer mais nada. Verdade? Sim ou não? Então, para proteger a igreja dessa mistura, que Paulo escrevia isso. O tema aqui não era isolamento social, mas sim era pureza espiritual. Não é abandonar pessoas, mas é rejeitar o erro. É como a gente fala, eu não aceito o erro daquela pessoa. Não é que eu não aceito a pessoa, eu não aceito o erro que ela faz. Ou eu não concordo com o erro que ela faz. A gente ama, mas não aceita o erro. É assim que nós devemos fazer. Então, fizemos aqui a nossa introdução. Vamos para a exposição da palavra do Senhor. Versículo 14. Então, Paulo começa com uma ordem clara. Ele diz: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Primeira parte do versículo. Quando Paulo fala, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, primeiro nós devemos saber o que é julgo. Quando nós falamos em julgo, eu mesmo aprendi antes, né, que quando se falava em julgo desigual, nós estávamos falando de casamento. Né? Então, muitos de nós aprendemos isso, ou é ensinado dessa forma para a gente. Só que a palavra do Senhor aqui tem um texto e um contexto. Então nós devemos entender o contexto da palavra do Senhor para saber o que realmente Paulo estava falando. Não é que ele não esteja falando de casamento, é que o contexto fala outra coisa que se aplica também ao casamento. Certo? Então o julgo era o quê? O julgo, eu esqueci de mandar uma foto para Kaique para ele colocar. Eu ia mandar, mas até esqueci. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. Dá para você, para poder a gente colocar a foto. Consegui. Julgo desigual. Esse foi, Kaique? Chegou não? Eu mandei o link, né? Vê se você consegue abrir a foto. Consegue colocar aí? Então, julgo desigual. Kaique vai colocar a foto aí. Vai colocar? O julgo desigual, o que acontece? Era uma peça de madeira que ela servia para unir dois animais que puxavam o arado, né, na agricultura. Então, aquilo ali era um julgo desigual, que fazia a união no pescoço de dois animais. Né? No caso, duas vacas, dois bois, ou uma vaca e um burro. Entendeu? Então o jugo era aquilo ali. E ele servia para puxar o arado e fazer o buraco na terra para poder fazer a plantação. Ou cavacar a terra, fofar a terra, né? Para poder fazer a agricultura. A imagem do jugo vem da agricultura. Era uma peça que unia dois animais para puxar o arado. No Antigo Testamento, Deus proibiu de colocar um boi e um jumento juntos, porque são diferentes em força, ritmo, e um sempre acabava sofrendo mais, e o outro trabalhando mais, e o outro sofrendo também. Entendeu? Conseguiu, Caio? Se não der, não tem problema não. Então, Paulo usa essa imagem para ensinar a verdade espiritual.
Quando o crente se prende ao erro, quem sofre é a fé. Ou seja, vamos ver se cai para você colocar. Deixa eu ver. Ali. Nós temos dois animais aqui. Quais são os animais? Um burro e um boi, certo? Tá vendo ali aquela peça ali é o jugo. Aí ela prendia-se numa outra peça que fazia que quando os animais vão puxando, eles vão fazendo um buraco no chão ali, afofando a terra, certo? Então, aqui Paulo está falando que era proibido no Antigo Testamento que colocassem um burro com um boi. Entendem a referência? Um animal diferente, o burro é mais fraco do que o boi. E é menor. E eles andam em ritmo diferente. Tem força diferente. Por isso que se aplica tanto e que se fala-se tanto quando fala em julgo desigual e em casamento. Sobre a fé de um e de outro. Se um tem a fé cristã e o outro tem uma outra fé, vai dar sofrimento para os dois. Um vai sofrer mais, o outro vai sofrer menos, o outro vai trabalhar mais, o outro menos. E pode chegar um momento que os dois vão sofrer tanto que não vão aguentar. Certo? Então, ali na Bíblia, Paulo fala que no Antigo Testamento era proibido. Por quê? Para que não acontecesse isso. Por isso que eles se aplicam tanto na parte do casamento. Mas aqui, nós podemos ver, pode colocar o versículo? Obrigado pela foto aí. Vamos lá. Ó, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Ele não está falando de casamento aqui. Se aplica no casamento? Sim. Mas ele não está falando de casamento. Ele está falando não se ponham em julgo desigual os descrentes. Quem são esses descrentes? É outra pergunta agora que nós precisamos descobrir. Quem são os descrentes, ou, em outras versões, os incrédulos? Né? Aqui, Paulo entra em um ponto essencial da exposição. Ele explica que o reverendo Augusto Nicodemos, na sua explicação, peguei como referência ele explica que podem ter 3 possibilidades para quem são esses incrédulos ou descrentes. Primeiro, era aquelas pessoas que viviam na igreja, mas viviam como descrentes. Ou que vivem na igreja, estão dentro da igreja, mas a sua vida fora da igreja é igual à vida de um descrente ou de um incrédulo. Pode colocar para mim 1 Coríntios 5. Coríntios 5, capítulo 5, versículo 9. Ó, por que dá margem para interpretação que sejam essas pessoas que falavam que era crente dentro da igreja, mas fora viviam como descrentes? Por quê? Por causa disso daqui. Ó. Paulo falou isso em 1 Coríntios. Já escrevi a vocês em carta para não se associarem a pessoas sexualmente imorais. Continua. Não me refiro com isso aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair deste mundo. Ou seja, aqui ele está provando que ele não está falando do mundo. O mundo nós já sabemos que são tudo isso aqui, acabou de falar. Mas ele está falando daqueles que estão dentro da igreja e vivem dessa forma. Que falam, eu sou cristão, mas vivo uma vida imoral, avarento, sendo ladrão, idólatra. É a esses que abre possibilidade, né, para ser
esse descrente ou incrédulo? Esse é o primeiro. Aí ele fala, ó, havia pessoas dentro da igreja que queriam os benefícios do evangelho, mas não queriam romper com o estilo de vida da cidade. Eu quero ser um cristão, mas eu quero viver como meu vizinho vive, como a pessoa da minha rua vive, como o meu amigo da escola vive, daquele mesmo jeito, porque talvez eu possa achar que é descolado, que é legal. Cristo já morreu por nós? Sim, mas nós devemos manter uma vida regrada na presença do Senhor, certo? Não é de qualquer maneira. Não é pela minha força? Não, não é pela minha força. Cristo já morreu. Mas nem por isso que eu vou viver uma vida de qualquer maneira. Hipergraça? Não, não é isso. No comentário do Matt Wenver, ele destaca que quando a vida não é transformada, a fé acaba sendo apenas um discurso. Então nós falamos, pode voltar lá para o texto, por favor. Então nós falamos que existem três possibilidades de quem são os descrentes ou incrédulos, certo? Qual foi o primeiro? Crentes que viviam dentro da igreja, diziam que eram crentes, mas queriam viver a vida do mundo, igual a do pessoal do mundo, certo? Esses são os primeiros. O segundo são aqueles crentes que participavam das festas pagãs, ou seja, aqueles que também estão dentro da igreja, mas querem participar de rituais mundanos. Halloween, vamos lá, todo mundo, festa pagã. Aí vai todo mundo lá se vestir de Halloween. Carnaval. Vou lá, vou participar do carnaval, legal. Idolatria. Vai para lugar para comer comidas oferecidas. Tudo isso se enquadra em festas e práticas pagãs. Os templos pagãos em Corinto eram centros sociais e econômicos, ou seja, tinha a pessoa lidando uma com a outra e tinha venda de várias coisas, né? Muitos cristãos diziam, e o ídolo não é nada. Não é, mas tem pacto, né? Eles fazem pactos. E você vai lá participar das festas pagãs. Então, Paulo aqui estava falando dizendo que nós não devemos ter ídolos. Acabamos de ver ali, em 1 Coríntios 5, 9. Nós somos cristãos, nós não devemos ter ídolos. Nós não devemos roubar. Nós não devemos ser imorais. Então, muitos diziam, ídolo não é nada, então não tem problema. Eu posso fazer isso, não me afeta. Será que é assim mesmo? Será que não afeta? Paulo já havia ensinado que por trás da idolatria há forças espirituais malignas. Não existe neutralidade espiritual. Pastor Ricardo sempre fala, se você não é a favor de Cristo, você é anti-Cristo. Se você é contra Cristo, você é anticristo. Não tem meio termo. Eu estou no meio. Eu não sou Cristo nem sou anticristo. Não existe isso. Ou você é Cristo ou é anticristo. E participar dessas coisas, dessas práticas, era normalizar a idolatria. Hoje em dia, o que nós mais vemos é as pessoas normalizarem esse tipo de prática, de idolatria. Como a irmã já falou, carnaval. Tem um monte de gente que acha que não tem nada a ver. E talvez você não precisa nem ir num bloco, não. Você, de casa mesmo, eu vou assistir o carnaval. Entendeu? Eu conheço muita gente que diz que é crente
Entendeu? Assim, não é legalismo, é o que eu acabei de falar. Ou você é Cristo ou você é anticristo. Então, nós devemos viver de maneira correta, né, diante de Cristo. Abandonar essas práticas. E nós falamos do primeiro ponto de interpretação de quem eram esses descrentes ou incrédulos, foi aqueles que viviam dentro da igreja e se diziam cristão e queriam viver a vida do mundo também, né? 2, os crentes que participavam das festas pagãs e práticas pagãs. E o terceiro, que é o mais aceito, assim, que é o que está dentro do contexto, que nós já viemos falando desde o capítulo 1, que eram os falsos mestres. Esse era o alvo principal. Isso retira as outras duas interpretações? Não retira. Mas o alvo principal do contexto era que ele estava falando que esses descrentes ou incrédulos eram os falsos mestres que estavam infiltrados na igreja pregando contra Paulo, maldizendo Paulo, dizendo que Paulo não era homem de Deus, ensinando uma parte da verdade misturada com outras coisas, ou com o judaísmo, com as práticas de sacrifício que os judeus faziam antes, né? Que Israel fazia antes. Então ele estava ensinando, não, peraí, não é só Cristo não. É Cristo, mas você tem que sacrificar um animal. Mas você tem que fazer o tabernáculo novamente. E nós aprendemos aqui que não é nada disso. Cristo é suficiente, certo? Então, nós falamos desses 3 pontos de interpretação. O que é o alvo do versículo e do capítulo é os falsos mestres. O reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que a chave do texto é os falsos mestres. O alvo principal de Paulo era esse. Porque os crentes se sentiam à vontade para viver assim. Porque os falsos mestres permitiam ensiná-lo. Então, vamos dizer aqui, o pastor Ricardo chega aqui e fala pra gente, Cristo é suficiente. Cristo morreu por nós de uma vez por toda e ele é suficiente. Amém. A salvação não é pela sua força, mas sim por Cristo. Aí eu chego aqui depois, um outro dia, o pastor Ricardo não está igual hoje, e falo para vocês assim, Cristo morreu, mas a gente também tem que sacrificar um animal ali. Hoje nós vamos sacrificar, tá bom? Eu vou trazer o animal aqui, vamos sacrificar. Ele está dizendo que Cristo não foi suficiente. Era isso que estava acontecendo em Corinto. Então o alvo principal da mensagem era esse. Eles pregavam o evangelho, facilitavam, atacavam Paulo e diziam que não havia problema na mistura. Ou seja, vamos trazer daquilo que a gente já falamos até aqui. Eu chego para vocês, prego uma parte da palavra de Deus e falo, gente, hoje podemos assistir o carnaval, tá bom? Vamos no bloco lá hoje? Mais ou menos isso, para trazer aquilo que a gente está falando aqui. Aqui está o ponto central. Paulo combate a causa e as consequências ao mesmo tempo. Ou seja, vamos colocar nesse ponto, a causa eram os falsos mestres. E as consequências era tudo aquilo que nós falamos anteriormente. Os outros 2 pontos, o primeiro e o segundo, que era, o primeiro, os crentes que viviam como descrentes e os crentes que participavam de festas pagãs. Uma coisa, se une à outra. Paulo estava tratando de todas essas coisas ao mesmo tempo. Então, já falamos, a causa eram os falsos mestres e as consequências, os crentes vivendo como o mundo. Vamos dar continuidade aqui nos versículos. Não, no mesmo versículo lá, a parte B que eu não falei. Então eu falei só esse ponto principal, tá vendo? Só o primeiro versículo ele já dá
margem para pregação da palavra inteira. A base foi só na parte A do versículo 1. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Julgo, nós vimos que o que é julgo? É você se colocar em aliança com, no caso aqui que ele está falando, os descrentes. Aliança mais profunda, intimidade. Não é você se separar do mundo, olha, não quero ter mais amigo que é do mundo, só vou ter amigo da igreja. Não é isso. É você ter relacionamento íntimo com um descrente. É isso que ele está falando. Não se coloque em julgo desigual. Como eu falei anteriormente, se aplica no casamento? Sim. Mas o ponto principal aqui que ele está falando é para a gente não ter relacionamento íntimo com um descrente, no caso que ele está colocando aqui. E, mais profundo ainda, os falsos mestres. Que é o ponto principal. E, dando continuidade, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Justiça e iniquidade. Justiça e injustiças. Vamos colocar assim. São coisas totalmente diferentes. Luz e trevas. Aonde há luz pode haver trevas? Não, né? E aonde há trevas? Pode haver luz? Se a luz chegar, ela expulsa trevas. Mas são coisas diferentes. Aonde há luz, não pode haver trevas. Certo? Então, Paulo usa algumas perguntas retóricas para mostrar que certas coisas simplesmente não combinam. Então, ali ele acabou de falar, ó, justiça não combina com iniquidade, certo? E luz não combina com trevas. Próximo versículo. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Quem é Belial aqui? Hã? Descrente? Belial na Bíblia era que os judeus usavam, era um apelido para o diabo, entendeu? Então, eu até conheço pessoas que falam, filho de Belial, filho das trevas, entendeu? É assim. Então vamos interpretar dessa forma. Então, ele está falando, que harmonia há entre Cristo e Belial? Nenhuma. Então são coisas que não combinam. Justiça não combina com iniquidade, luz não combina com trevas, Cristo não combina com Belial. Que há em comunhão entre o crente e o... Então nós acabamos de falar aqui. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Então, que comunhão há entre o crente e o descrente? Nenhuma, são coisas diferentes. Você crê em Cristo e o descrente não crê. Lembra o que nós falamos hoje? Ou você é Cristo ou é anticristo. Então, se você é Cristo, o descrente é anticristo. Então, são coisas que não combinam. O crente não compartilha os mesmos valores eternos do incrédulo. Nós não compartilhamos dos mesmos valores. Nós vemos aí a luta que há, a gente querendo valores judaico-cristãos, né? Valores de Deus, né? A gente crê em Deus, na família, e outro lado querendo outras coisas, morte, entre outras coisas. Não vou ficar falando aqui para não entrar na política. Versículo 16, por favor. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Acabamos de falar. O templo de Deus não combina com os ídolos. Então, se você é um crente, crê em Cristo, o que você vai querer mais com outros deuses? O que nós vamos querer mais com outros deuses?
Se você não é Cristo, você é anticristo. Quando Paulo diz somos o santuário de Deus, ele usa a palavra naos, o santo dos santos. Aceitar o erro é como colocar o ídolo dentro da presença de Deus. Ou seja, eu creio em Deus, eu creio em Cristo, mas eu tenho minha imagem lá de ídolo e acendo uma velhinha lá. Tá certo? Então, nós não devemos colocar ídolo. E aqui, não precisa nem disso. Você acender uma velhinha e ter uma imagem lá. Mas você tem um ídolo externo. Cristo não combina com isso. Então, versículo 16 ainda. Pois somos templo do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aqui, Paulo faz uma citação da palavra do Senhor do Antigo Testamento, em que Deus fala: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Está fazendo referência a nós, que Ele habita em nós, que Ele anda entre nós, que Ele é o nosso Deus e nós somos o povo dele. É essa a referência. Então, Paulo agora apresenta promessas maravilhosas. Deus diz que habitará no meio do seu povo, andará com ele e será o Pai para nós. No comentário do Matt Henry, ele observa que a maior honra da igreja não é o que ela faz por Deus, mas o fato de Deus habitar entre nós. E mais ainda, de Deus habitar em nós. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o vaso aonde Deus habita, onde Jesus está. Não é assim que nós aprendemos? O pastor Ricardo, há 2 domingos atrás, falou sobre exatamente isso. Vasos de barro. E o que está dentro é que é importante. O vaso é apenas de barro. Mas aquele que habita em nós, esse que é o importante. É esse que brilha, é esse que tem o valor. Então, Paulo também, ele fala que essa promessa também vem acompanhada de um chamado. Vamos para o próximo versículo. Portanto, o Senhor diz, olha o chamado: saiam do meio deles e separem-se. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Então, olha o chamado aqui, ó. Saiam do meio deles e separem-se. Deus não falou: vivam como o mundo. Vivam igual ao mundo. Ele não falou isso. Ele falou: saiam do meio deles e separem-se. Como eu disse anteriormente, não é que você tem que ter mais amigo, né? Não ter mais relação entre o seu patrão e você, entre o seu amigo da escola, entre os seus vizinhos, não é nada disso. Ele está falando que nós não devemos ter laços íntimos, no qual esse amigo, esse vizinho, essas pessoas possam ter a possibilidade de mudar você. Quando a gente fala sobre o casamento, que falamos sobre o julgo desigual e a gente aprende que muitas vezes é a parte do casamento, entra por quê? Porque é mais fácil quando você começa a namorar um não cristão. E é mais fácil acontecer de você ir para o mundo do que aquele não cristão vir para a igreja. Há casos em que o não cristão
comece a servir a Cristo? Sim. Mas vai ser, falando de 5 casais, somente um vai acontecer isso, os outros 4 não. Então a probabilidade de isso acontecer é muito difícil. Entendeu? Então é a mesma coisa. É mais fácil, se você tem um relacionamento íntimo com um descrente, é mais fácil você virar um descrente do que ele virar um crente. Entenderam? Coloca para mim novamente aí, Wendel. 1 Coríntios 5, 9. Novamente, vamos ler. Só para frisar melhor essa parte. Já escrevi a vocês essa carta para não se associarem às pessoas sexualmente imorais. Próximo. Não me refiro com isso aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair deste mundo. Ou seja, ele não está falando, como eu já falei e vou repetir, ele não está falando do mundo aqui nesse caso, porque senão a gente, então, me leva para a glória porque não dá mais para viver aqui. Ele está falando, nesse caso aqui, das pessoas que se dizem crentes, né, estão dentro da igreja. Mas nós não devemos ter relacionamento íntimo com aquele lá do mundo. Alianças cegas, assim, que você acredita muito, confia demais. É mais fácil ele tirar você da presença do Senhor do que você trazer ele. Isso não quer dizer que nós não devemos orar para converter, não devemos pregar a palavra, não devemos abandonar, não é nada disso. Nós devemos fazer o ID, sim, pregar a palavra do Senhor, falar de Deus, mas quem convence é Cristo. Não somos nós. A gente prega a palavra e é o Senhor que convence no coração da pessoa. Amém? Vamos voltar lá para o versículo. É, 17, né? Portanto, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se. Separem-se. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. 18. E serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e filhas, e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Versículo 1. Amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Paulo conclui dizendo: tendo, pois, ó amado, tais promessas, ele está falando da santidade, não nasce do medo, mas da gratidão. Ela envolve a purificação da carne, as práticas externas, né? A purificação do espírito, os pensamentos, a doutrina e a motivação. Ou seja, na parte carnal, as coisas que a gente pode fazer externamente. É viver uma vida que não só seja, mas que pareça, né? Lembra que o pastor Ricardo fala? Você não deve só ser cristão, você tem que parecer um cristão. Você tem que dar o testemunho de cristão. E a purificação do espírito é você ler a palavra, aprender como estamos aprendendo aqui hoje, é você viver uma vida em oração, buscando a palavra do Senhor e se fortalecendo na presença do Senhor. Mas Deus, vamos fazer a conclusão, e Deus ele nos dá essa vontade de fazer a vontade de Deus, de estar na presença dele, de aprender mais, né? É Deus que nos dá também. Então nós devemos ter a separação, mas não o isolamento do mundo. Se separar espiritualmente, né? Se santificar, ter uma pureza e não arrogância,
ter zelo da palavra do Senhor. Paulo nos chama a romper com toda essa mistura que enfraquece a fé, para que a presença de Deus seja manifesta em nós. Amém. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque o Senhor tem falado no meio de nós. Que a tua palavra a cada dia, Senhor, venha estar gravada em nossos corações, que realmente nós possamos aprender e praticar essa palavra. Senhor, que nós não queiramos fazer como o mundo, mas que possamos fazer a tua vontade. Que possamos nos separar para ti, buscar a tua presença, fazer o teu querer, a tua vontade, não o nosso, Senhor. Que nós possamos crescer em santidade até que o Senhor venha. Muito obrigado, Senhor. Um aplauso, Senhor, em nome de Jesus.